Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos aproveitar esse instante, esse momento de estarmos aqui nesse domingo de manhã, depois de uma semana decorrente de transformações que estamos passando. Vamos sentar comodamente, respirar suave e delicadamente, de conformidade à proporção e à necessidade dos nossos corpos, da nossa integridade física, sem forçar, sem correr, mas dentro do limite de cada um. Vamos fechar nossos olhos, respirando, solicitando a Deus, a Jesus, aos Espíritos mentores, conselheiros, que regem as nossas vidas, assim como as casas físicas de Jesus e de Jacó. Respiremos. Visualizemos também agora, se assim for possível a cada um de nós, uma lembrança de doçura, de riso, de tranquilidade que tivemos. Pode ser na nossa infância, na nossa adolescência, ou por agora, na nossa maturidade. E ao vermos essa lembrança, esse sentimento, com toda certeza, daremos um pouco de leveza para as nossas vidas. E de si mesmo, olhar o céu e perceber a estrela, uma risada larga, e assim, Deus nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui diante dos recursos que são cabidos para as nossas vidas, para que possamos ter as nossas transformações de vidas da forma integrativa, individual e coletiva, das quais estamos necessitando, não só para esse momento atual, mas para todos os instantes de nossas vidas. Nós que nos comprometemos com o Evangelho de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo, precisamos, Senhor, ter uma postura imprescindível nas nossas vidas, mas não de uma forma localizada, mas de uma forma integrativa, do ser essencial que tem por obrigação moral, ética, em qualquer lugar que esteja. Não estamos falando aqui de perfeição, mas estamos falando da nossa integridade moral, física, ética, da nossa conduta como cristão. Mais do que nunca, precisamos sim, Senhor, sermos verdadeiros cristãos. Que possamos nos espelhar nos nossos irmãos, que já fazem isso com tanta leveza, tanta tranquilidade, mas também nos seus esforços, na sua renúncia, nas suas escolhas de vida, que possamos também fazermos conosco,
e para assim também trazer um benefício, não só para nós, que acreditamos que já possamos passar disso, mas para toda uma coletividade a qual estamos agregadas. Que a paz de Deus nos envolva, nos proteja, que nos dê uma leveza de vida, que nos dê uma suavidade divina, agora e todo e sempre. Agora passamos para a parte da doutrinária com o nosso irmão Leonardo. Que assim seja. A palavra solstício vem do latim e significa sol que não se move. Dentro de uma perspectiva científica, o solstício de inverno, especificamente, ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do Equador da Terra. Ou seja, é quando o Sol atinge uma maior declinação em latitude em relação à linha do Equador. No caso específico do solstício de inverno, esse fenômeno astronômico ele marca o início do inverno, que ocorre por volta do dia 21 de junho no hemisfério sul e 22 de dezembro no hemisfério norte. Não é à toa que o solstício de inverno é o cenário que abriga o nascimento de Jesus. Porque dentro dessa concepção simbólica, o inverno simboliza a escuridão, porque nós temos dias mais curtos e noites mais longas. A predominância da escuridão simboliza a falta de fartura, o desconforto térmico e simboliza também uma maior propensão à morte. E o Cristo cai nesse contexto como uma estrela radiante, um facho de luz que possibilita um guia seguro dentro dessa noite quase que eterna, dentro dessa noite densa, repleta de sombras, de instabilidades, de medo, de perigos, de equívocos. Ele é a claridade, é o facho de luz que pode guiar o espírito em meio a tanta escuridão. Olá, eu sou Leonardo Silveira e hoje nós falaremos sobre a Boa Nova. Olha que tema iluminado, um tema luminoso e abrindo alas para o mês de dezembro, esse mês lindo que a gente comemora a chegada do nosso querido, amado Mestre ao planeta, reencarnando no planeta para trazer a Boa Nova. E para a gente ter uma ideia de como esses espíritos crísticos são poderosos, e como a sua capacidade de amar é tão dilatada, e por ser tão dilatada ela termina nos envolvendo mesmo quando nós estamos numa perspectiva de prova e expiação, onde o nosso funcionamento espiritual ele é mais denso, mas em alguma medida essa claridade nos envolve, alguns mais, outros menos, que no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos a Chico, ele narra como um período que antecedeu a chegada do Cristo, no século em que o Cristo iria reencarnar, como essa energia amorosa envolveu o Império Romano. Após o assassinato do seu preceptor, Caio Júlio César Otávio, ele consegue reverter o jogo político, ele consegue apoio dos cidadãos influentes por conta das suas estratégias, e apoio das legiões, que são os militares romanos, e como ele consegue instaurar dentro do Império uma rotina, uma realidade de maior estabilidade, de maior prosperidade. Então é um período considerado um período augusto, um período de ouro, porque ele traz muitas mentes brilhantes para o Império Romano, a época de Virgílio, de Horário, de Ovídio, de Tito Livio,
né, de mecenas, ele faz uma série de mudanças, né, estruturais, ele reorganiza o Império Romano, faz mudanças morais assim profundas, a ponto de lhe custar a própria família, porque ele termina tendo que banir mulher e esposa por conta, né, delas não estarem em sintonia, né, com essas reformas morais, levando-se em conta que a gente está falando de um período do Império Romano, né, é um período histórico, né, das civilizações antigas, onde o que imperava era o rigor, o que imperava era o poder, e esse César consegue fazer uma série de mudanças, né, que produz uma certa estabilidade no império, que produz períodos de mais paz do que guerra, de melhor organização, de melhor distribuição dos bens, e que o espírito de Humberto de Campos, né, chama do período do noivado, que precede a chegada, né, física do Cristo no planeta. Então ele traz esse trecho: é por esta razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento em Morredouro. Então, a gente está falando de uma pleiade de espíritos que vem dar suporte ao Cristo para que ele pudesse instaurar a Boa Nova como um marco mais estruturado e mais expressivo dentro da nossa trajetória evolutiva aqui na Terra. E como essa psicosfera vai mudando, né? Porque a gente está falando de Maria, de José, a gente está falando dos primos, né, de Maria, das primas de Maria, a gente está falando dos apóstolos, a gente está falando de todos aqueles espíritos que seguiriam Cristo, mesmo com suas limitações, mesmo com né, os seus desafios, mesmo com as suas sombras, já eram espíritos vinculados à senda crística, alguns com uma consciência maior em relação a esse vínculo, outros ainda por despertar, mas todos ainda que estivessem em estágios evolutivos específicos, mas todos vinculados ao Cristo, todos com vínculos de amor, todos com um funcionamento muito mais aproximado, né, dessa perspectiva crística. E isso, né, trouxe um impacto tão grande dentro da órbita terrestre que auxiliou no processo de mudança, né, ainda que circunstancial, da vibração do planeta naquele período, para a gente ter uma ideia de como essa energia ela consegue, né, romper barreiras. Agora, ela não se dá de uma forma milagrosa, porque por mais poderoso que seja o funcionamento crístico, ele não pode passar por cima do livre-arbítrio, né? Então, esse processo de iluminação ele precisa acontecer em cada espírito. Mas essa energia ela nos envolve, né? E ela produz efeitos, e ela produz estímulos. E a gente percebe, né, o papel do Cristo, né, como príncipe da luz a partir dessas simbologias que vão permeando o seu nascimento, independente se Cristo nasceu em dezembro, se foi no inverno, se não foi no inverno. Eu entendo que isso é menos relevante para a própria missão do Cristo, que é propor um funcionamento espiritual diferente ao planeta. E a simbologia que está em torno, né, desse processo, que é histórico, mas que também é de certa forma pouco conhecido em termos de comprovações, né, históricas a partir, né, de fatos inquestionáveis, etc. e tal.
mas que, ainda que não existam, né, provas dentro da perspectiva científica cabais, né, de que as coisas se deram como se deram, né, no caso do nascimento do Cristo, o essencial, de fato, é o que significa a chegada desse espírito aqui no planeta. Né? Como diria Emmanuel, vamos em busca do essencial. Né? E o essencial, quando se trata do Natal, do nascimento do Cristo, é que muito mais do que comemorar o nascimento do nosso Mestre, a gente está comemorando a sua chegada no planeta como um marco divisório, né, entre o que a lógica predominante de funcionamento espiritual da época, e que ainda tem as suas rebarbas sobre os dias atuais, e a lógica que ele propôs. Né? Há um deslocamento de funcionamento espiritual, ele traz uma série de princípios, alguns que já existiam, mas que também não eram vivenciados, né? Ou que já tinham sido muito corrompidos. Então, o aspecto de novidade, né, da perspectiva crística no planeta não se dá simplesmente pelo fato dele trazer fundamentos novos, até porque ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Mas o que é novo, de fato, para a gente? É viver isso de uma forma bastante concreta, no sentido de não ser apenas um ideal, no sentido de não ser apenas uma elaboração intelectual, mas daquela experiência, daqueles princípios de organização da vida, de organização das relações, de conexão com a divindade, desses princípios eles serem vividos, serem percebidos como princípios que não são apenas idealizações. Isso é o novo para nós, espíritos ainda em processo de provas e expiação. É uma experiência nova, essa forma de conexão com a divindade. E as simbologias vêm apontando para isso, porque você tem uma estrela que guia, né, os reis magos em direção ao Cristo. Então, essa ideia da luminosidade guiando uma vasta escuridão, ela tem suporte numa realidade que nós vivemos até hoje. Então é a escuridão da ignorância humana, é a escuridão do egoísmo humano, é a escuridão da violência humana, né? E essa luz que vai guiando, que vai nos ajudando a perceber a realidade sobre uma outra perspectiva, perceber coisas que a gente não via antes, né, que vai nos dando condições de enxergar possibilidades que antes eram desconhecidas e completamente obscuras, confusas, truncadas, abrindo uma perspectiva de reinos divinos diferente do que predominava na época. Não era à toa que a relação com a divindade era muito pautada a partir de uma percepção de um Deus poderoso, bélico, e Cristo traz a perspectiva de um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. Não é apenas perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se isso é uma orientação dada a nós, criaturas, quão não será imensa a possibilidade de perdão da divindade? Então, isso é muito novo dentro daquele contexto. Que era um contexto de espíritos muito endurecidos, muito aguerridos, que viviam em meio a muita escassez, brigando, disputando ferozmente pelos recursos e riquezas do planeta, e todos dentro dessa perspectiva de se tornar a raça, né, a etnia mais poderosa do mundo, sempre em uma busca de um poder, né, do animal, territorial, né, um poder de demarcação de território e o poder de usufruir dos melhores recursos do planeta. E ele traz uma perspectiva mais espiritualizada, ele traz uma perspectiva de um Deus que não é
o Deus guerreiro, no sentido de subjugação, de domínio, de holocaustos, mas o Deus do amor, né? Da compaixão, da misericórdia. Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles será o reino dos céus. Até então a lógica era: bem-aventurados os fortes, os que tinham grandes estratégias militares, os conquistadores do mundo. Esse era o modelo vigente e era o perfil de humanidade que se incentivava e se buscava na grande parte das civilizações. Eu até arrisco, né? Porque é uma generalização perigosa, porque enfim, são muitas civilizações durante muitos contextos sociais diferentes, mas de modo geral as civilizações primitivas, né, e as civilizações da antiguidade, elas buscavam esse poder sobre a Terra, né? O reino dos céus seria um momento em que a minha comunidade tivesse aquele poder maciço sobre o planeta e que nós estivéssemos no topo dessa cadeia. Então, o Príncipe da Luz nos ilumina com uma perspectiva diferente da divindade, né? Uma outra questão é essa reorganização do que tem mais valor dentro da coisa humana, né? Porque os tesouros, né, que eram buscados eram os tesouros, mas de uma perspectiva materializada, né? Então, eram os tesouros econômicos, ou então não tanto econômicos, mas sempre dentro de uma relação muito de superioridade. Então, os mais belos, os mais jovens, os mais fortes, os mais sábios, os mais corajosos, né? Esses eram os eleitos, né? Então, a pessoa nascia rica, ela era vista como um ser especial porque a divindade tinha dado a ela um lugar de prestígio na sociedade. Então, essa coisa de ter poder temporal, né, era o valor predominante. E Cristo vem dizer que bem-aventurados são os humildes. É um segundo pilar revolucionário que ele traz, né? De dizer, olha, na verdade existem tesouros mais importantes do que os tesouros da terra, né? Existem tesouros que as traças não corroem e os ladrões não conseguem roubar. Ou seja, ele coloca os tesouros espirituais, né, afetivos, as relações, a forma como a gente lida com o outro, a forma como a gente tem compaixão uns pelos outros. Isso tudo, a humildade, ela entra como um valor mais divino do que a bravura aguerrida, né, do que a capacidade de dominar, do que a força, do que a inteligência cognitiva apurada, capaz de estabelecer grandes feitos, de erguer cidades magníficas, de produzir estratégias bélicas assim, eficazes, de trazer riqueza e benefício para a comunidade. Não que isso não seja importante, mas mais importante do que isso é você estabelecer relações de humildade, é você não se colocar acima do outro, é você buscar tirar a trave do seu olho antes de apontar o cisco do olho do irmão. Ou seja, o caminho do reino dos céus, ele se dá agora por uma reforma que começa em você e não no outro. Se dá através desse exercício de humildade, de se perceber, não menor, mas de se perceber imperfeito, incompleto, e por isso não se colocar no lugar de um juiz impiedoso. É porque você também necessita da clemência e da misericórdia do juiz maior. Isso também é muito revolucionário, porque coloca pessoas que eram extremamente desprestigiadas, né, na estrutura social, como pessoas de muito valor. E às vezes de mais valor do que quem é socialmente legitimado, porque ela traz essa humildade, porque ela traz essa capacidade de amar dilatada. Então não é à toa que o Cristo nasce numa condição de humildade, de pobreza num estábulo, cercado de animais e de pessoas simples. Não é à toa que ele recebe a visita de 3 reis temporais que se curvam diante da sua realeza divina
E o que faz a sua realeza divina não é o ouro, não é o poder bélico, não é uma mega inteligência, não é uma beleza suprema, né? Não é um poder de expansão imperial, mas a sua imensa e dilatada capacidade de amar, de perdoar e de conectar-se à divindade. Então, quando Cristo diz eu e o Pai somos um, ele não está se colocando no lugar do Pai. Ele está dizendo que a conexão dele é tão profunda, é tão aproximada com a divindade, que eles se assemelham, que ele é imagem e semelhança, o máximo que a criatura consegue ser dentro do nosso contexto aqui da Terra. E ele está dizendo que isso é possível, porque as coisas que eu fiz vocês poderão fazer muito mais. Vós sois deuses, né? Vós sois filhos de Deus, são deuses. Não no sentido de serem maiores e melhores que nada, nem que ninguém, nem de se tornarem a própria divindade. Mas ele assinala aí um princípio de semelhança, de vizinhança, de filiação, de aproximação com a divindade. E que é possível, e que isso não se dá através da violência. O reino dos céus não se toma mais pela violência, porque a lógica não é mais essa. Antes se entendia que a violência, a subjugação, né, era uma forma de instaurar o reino dos céus na Terra. Hoje já existe capacidade, dilatação e experiência suficiente para se perceber que não é mais essa. Não é esse o melhor caminho. Então, não é à toa que ele vem entre os humildes, não é à toa que ele vem aproximado da população menos prestigiada do contexto histórico onde ele nasceu, né? Onde ele acolhe o leproso, onde ele valoriza a mulher, onde ele não condena a adúltera, onde ele não condena o samaritano, né? Porque naquele contexto social era visto como um grupo inferior. E ele redimensiona o valor espiritual, né, dessas convenções superficiais, sepulcros caiados, né, superficiais, para algo mais essencial, que é a forma como eu me relaciono com a divindade, comigo mesmo e com o próximo, né? Qual é o tempero dessa relação? É o amor, a compaixão, a misericórdia, é o acolhimento. Então você está mais próximo da divindade, senão não está. Então é um outro marco que nos mostra o porquê que é uma boa nova, né? A perspectiva crística trazida por esse espírito. E por fim, né, a gente poderia dizer que a ideia de que é possível amar de forma tão dilatada, né, a ponto de eu conseguir lidar com os diferentes, né, com os próximos que nos incomodam, que nos machucam, para além da revanche, né, para além do retorno à violência, né, que para mim é o pilar mais difícil de se alcançar na nossa condição, e para mim também é o pilar que mais diviniza o Cristo, que é essa capacidade de amar os inimigos, né? Outros sujeitos que nos contrariam ou que nos machucam ou que se transformam em algum tipo de empecilho para nós alcançarmos o que entendemos ser o melhor. Porque a lógica também da época, e que ainda de alguma sorte ela se espraia sobre os tempos atuais, é que para os amigos tudo, para os inimigos o rigor. Essa era a grande lógica vigente e que é tão forte que nós ainda carregamos ela dentro de nós. Sem sombra de dúvida, o ápice do funcionamento crístico é esse. É perdoar os amigos que lhe traíram, é perdoar os abandonos, é perdoar a incompreensão,
É perdoar o que você entende por dureza do outro, por limite do outro. É respeitar essas diferenças e aprender a lidar com elas, mesmo diante da perspectiva de barrá-las, de evitá-las, de estar atento, porque o amar o inimigo não equivale a amar um amigo, né? Você não tem como oferecer o mesmo tipo de amor, mas o amor do inimigo é um amor que você tem que ter cautela, que você tem que ter cuidado, que você precisa ter traquejo, porque é perigoso, mas ele, ao mesmo tempo que ele tem esse cuidado, ele tem a possibilidade de reconfigurar a relação. Há uma abertura para isso, né? Há um esforço para isso, há um empenho, há uma predisposição para reconfigurar as relações que são pautadas em vínculos de dor, para que elas se transmutem em vínculos de amor. E é mais desafiador, né? Então, a festa natalina, ela encerra o princípio mais estruturado, né, dessas formas de funcionamento como um ideal a se buscar, mais do que vivê-los dentro de uma perspectiva idealizada, mas tentar vivê-los atualizando-os, vivendo-os verdadeiramente, né, como princípios de funcionamento da nossa vivência diária, nas nossas relações e diante dos conflitos que se apresentam em nossa vida, né? Então, talvez o que tenha de mais novo em tudo isso seja conseguir viver esses princípios crísticos de forma mais expressiva, a ponto da gente conseguir transformar nossas relações de uma natureza de prova e expiação para uma natureza regenerativa, né, mais amorosa. É realmente desafiador, porque quando a gente vira para nossa própria vida e percebe como é difícil lidar com as pessoas que nós mais estamos vinculados, que são as pessoas que a gente ama, assim, como as pessoas mais próximas, e que como às vezes é difícil você lidar com as nossas diferenças, né, com as resistências que nós colocamos uns aos outros, né, com os obstáculos por conta dos desejos serem muito diversos, muito diferentes e muitas vezes contraditórios nas nossas relações de companheiros, de filhos, de colegas de trabalho, de vizinhos, de amigos e colegas, né, de religiosidade, de modo de religiosidade, enfim, de partidários políticos, enfim, tudo que é da condição humana e que envolve o coletivo é muito desafiador, porque nos exige esse movimento, entre o que eu desejo e o que o outro deseja, né? Essa balança fiel é o grande desafio, e alcançar esse ponto de equilíbrio de modo em que a gente produz uma relação onde eu possa me sentir contemplado e você também, na verdade o ouro da questão. E é o que mais dá trabalho para que a gente consiga instaurar um mundo de regeneração. É o que mais exige de mobilidade emocional, psíquica, né, da gente, para a gente conseguir finalmente ver o Cristo nascer em nós, né, ver o funcionamento crístico nascer em nós, brilhar em nós e se tornar o que ele é, uma estrela, porque a estrela tem luz própria, né? Ela já conseguiu se aproximar tanto, dentro de uma perspectiva metafórica, ela já conseguiu se aproximar tanto da divindade que ela se alimenta e produz luz, se alimenta do divino e produz luz. Então, assim, a gente ainda necessita muito da luz que vem de fora, e todo exercício
né, da Boa Nova é que a gente aprenda a produzir essa luz e irradiar para aqueles que ainda não conseguem. E aí também tem essa mudança, né, de que o mais poderoso é o que tem mais condições de doar, sem se machucar, sem se ferir, né? Que também é um grande desafio, gente, porque a gente às vezes faz, né, se sacrifica, mas ali por dentro a gente também está sofrendo, a gente está se corroendo, a gente está se conflitando, a gente está engolindo sapos. Não necessariamente a gente está doando, às vezes a gente está engolindo, a gente está se obrigando a viver certos ideais, mas aquilo ainda não faz parte do nosso funcionamento, aquilo não é fluido, aquilo não é organizado, aquilo ainda é, sabe, embaralhado com uma série de sentimentos. E a perspectiva crística nos convida a uma série de exercícios, de reflexões e de mudanças de comportamento para que a gente possa ajustar isso, né? Que a gente possa se tornar egos organizados, estruturados, né? Self. O self é isso, é um ego organizado que sabe lidar bem com seus desejos, com o desejo do outro, que não se supervaloriza nem se subvaloriza. É o que o Cristo foi, né? Ele foi humilde, mas ao mesmo tempo ele foi firme, sabe? Ele foi cônscio do que ele era e do que ele podia ser. Ao mesmo tempo que ele diz: eu e a divindade somos um, apontando para a possibilidade de que é possível se aproximar com essa estreiteza da divindade. Ele também diz: vós sois deuses, o que eu fiz vós podereis fazer muito mais. Então é essa humildade de se saber potente, mas de se saber que não está acima de ninguém. Então esse é o desafio. Eu acho que a Boa Nova traz isso. O Natal, que a gente está comemorando no mês de dezembro, ele é um convite para isso, para esse renascimento, né, de perspectiva espiritual diferente, para que a gente consiga atualizar isso, porque o grande desafio é lidar com essas diversidades, e propor soluções, instaurar soluções, conseguir suportar certos elementos de desprazer das relações e transformar, né, uns aos outros, e a si mesmo, sobretudo. Então, é o presente de Natal. Agora não é um trabalho suave, assim, para nós que ainda somos aprendentes. Mas é uma data que, é claro, ela pode significar tão somente trocas de presentes, comidas deliciosas, encontro com pessoas que a gente tem afinidades, aproximações, o que é ótimo, também maravilhoso, mas é um elemento periférico da proposta do Natal. O essencial é realmente propor essa transformação espiritual para uma dimensão mais alargada, mais ampla. E eu acho que a gente pode aproveitar os dois, né? Eu acho que a gente pode aproveitar a confraternização, que é muito gostoso, estar com quem a gente gosta de estar, comendo coisas gostosas e trocando presentes, por que não? Mas não reduzir o Natal à perspectiva só da matéria, né? Só sensorial da matéria, ou a perspectiva econômica, né? Porque é muito mais que isso. É uma possibilidade de renascimento espiritual para uma nova condição, né? Que esse Natal seja um Natal luminoso para a gente, que ele possa trazer um 2021 mais suave, e que nós consigamos acender essa estrela crística em nossas almas. Que assim seja. Agora, depois de ouvirmos a doutrinária, vamos passar por atendimento fraterno
dos passes, dos tratamentos, para o nosso encerramento. Aos irmãos que estão em tratamento, coloque a sua garrafa com água ou o seu copo com água, fazendo as suas vibrações e solicitações para as suas melhorias. Levando aos irmãos espirituais, aos redentores de Deus, aos atendimentos fraternos, o que precisamos para as nossas vidas, que sejam colocadas em gotas salutares de energia, de paz, de tranquilidade, de alegria, nas nossas necessidades primícias, em cada vasilhame, o qual cada um destina. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos ilumine. Fiquemos agora em situação de recebimento, de emanação dos nossos pedidos, das nossas necessidades, dos nossos agradecimentos, e tenhamos a certeza que os irmãos que trabalham no atendimento fraterno já estão conosco, bem próximo, dando assim as energias, nos enchendo de paz, de leveza, e que possamos agradecer, que possamos também invocar a Deus que todos eles, a cada dia, a cada manhã, sejam fortalecidos nas suas missões, nos seus desígnios fraternos que fazem pela toda parte do planeta. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ilumine, fortaleça, com muita sabedoria, para que sim, eles também possam cumprir as missões que lhes são elaboradas. Deus esteja conosco, nos iluminando, nos guiando. Fiquemos assim mais um instante, para que assim possamos concluir de maneira suave, terna e tranquila o passe espiritual. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos ampare e esteja conosco, agora e todo sempre. Que assim seja. Que tenhamos uma semana de esperança, de paz e de tranquilidade para as nossas vidas. E que possamos também compartilhar o bem indistintamente com todos que estão conosco nessa jornada. Que assim seja.